Bom, acho que o pessoal tá entrando, o pessoal tá chegando. Eu vou já começar, porque a gente tem muita coisa para falar, então vai dar para fazer muita hora. Eu vou ver se vai dar um tempinho hoje para a gente abrir pelo menos uns 20 minutos para perguntas. Eu acredito que tem ficado algumas dúvidas de semana passada, sempre fica. Para quem não estava aqui na semana passada, hoje é uma continuidade. Então, caso alguém fique um pouquinho perdido, não preocupa não. Depois a gente dá um jeito nisso aí. O vídeo de semana passada está disponível. Acho que o Rogério liberou o link dele ontem, se eu não me engano. Então dá para vocês assistirem. Bom, a gente começou falando na semana passada sobre o relacionamento de casal, sobre como começa uma relação de casal, as ordens do amor. E no final a gente falou sobre 5 movimentos, 5 dicas, né, para que a gente consiga seguir com a relação um pouco mais leve, um pouco mais fluida. Ei, Carol, boa noite. Que bom que você chegou. Então hoje a gente vai seguir falando de um outro assunto que também é bastante importante, que é o amor à segunda vista. E é muito interessante quando o Bert traz esse conceito de amor à segunda vista, porque a gente pode entender quando ele fala do amor à primeira vista como aquele movimento inicial de uma relação de casal, onde o casal ali se encontra, se atrai. No início pode ser uma atração puramente instintiva, né? Um tem algo que atrai o outro, então nasce aquele desejo, nasce aquela paixão. E nesse primeiro movimento, que Bert chama de amor à primeira vista, na verdade é um movimento que a gente não enxerga verdadeiramente o outro. A gente está enxergando somente aquilo que a gente quer ver. É como se a gente estivesse projetando nessa outra pessoa um ideal interno, uma expectativa interna, coisas que eu estou trazendo lá da minha infância. Por isso que quando a gente vai dentro desse trabalho aprofundar na relação de casal, ela tá lá no terceiro ciclo do amor. É como se a gente vivesse a vida em anéis, em círculos, e são 5 círculos. Então, a relação de casal está no terceiro ciclo. Por isso, a gente sempre começa esse trabalho falando lá da relação com os pais, da primeira infância, do tomar a vida, de como eu cheguei aqui nesse mundo, como eu me relaciono internamente com o pai, com a mãe, como eu tenho dentro de mim a minha história de infância, porque isso tudo, quando a gente chega na vida adulta, o bicho pode pegar, se não tiver muito bem alinhado e resolvido nesses 2 primeiros ciclos. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla da relação com os pais. A gente falou um pouquinho também sobre o reconhecimento do relacionamento de casal dos nossos pais, porque todos nós viemos através de uma relação de casal. Por isso, esse reconhecer a relação de casal da qual nós somos origem também é muito importante. Então, todos esses movimentos fazem parte, pode até parecer estranho num primeiro momento, mas fazem parte de algumas condições para que a gente tenha um pouco mais de chance dentro de um relacionamento de casal mais tarde. Então, boa noite para quem está chegando aí agora. Então é importante a gente olhar, dar um passo para trás para olhar para tudo isso. Aí, Nívia, já estava aqui sentindo sua falta. É, é aí que tudo começa. Então, esse amor à primeira vista nada mais é, dentro da nossa visão, dentro da visão sistêmica, da visão que a constelação familiar traz, nada mais é do que um olhar idealizado e cheio de expectativa, muitas vezes não correspondidas, que eu tenho em relação à minha mãe. Então, olha como que a mãe, né, é muito engraçada, é muito assim.
Não é nem engraçado, é impressionante, né? Como que esse relacionamento com a mãe, ele vai definir, reverberar, marcar vários momentos da nossa vida, inclusive dentro do relacionamento de casal. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A gente observa nos campos da constelação, quando a gente leva isso para o campo, para a prática, que esse primeiro movimento, principalmente desse amor à primeira vista, é em busca de algo. E esse algo geralmente é aquilo que a gente sente que não teve ou que não chegou para a gente da forma com que nós gostaríamos em relação à mãe. Então é como se eu partisse para esse relacionamento em busca da mãe ideal. Daí vem uma série de frustrações. É, só um minutinho. Travou aqui para mim, vocês estão me vendo? Minha tela travou. Não sei se foi só para mim. Não sei se foi só para mim. Deu uma travada. Bom, voltou aqui, eu acho que deve ter voltado por aí também. Depois você só me dá um ok aqui, por favor. Ok, obrigada, gente. Então, esse movimento em direção à mãe é um movimento que realmente vai definir muita coisa. E muita coisa também em relação à minha relação de casal. Uma outra coisa que também vai impactar muito é a forma com que eu vejo, é a forma com que me foi ali apresentado, e a forma não só com que eu me foi apresentado, mas a forma com que eu internalizei e que eu interpretei através do meu olhar, através ali daquilo que eu estava vivendo no momento em relação ao relacionamento dos pais. Então, esse olhar para o relacionamento dos nossos pais também é algo que define muita coisa lá na frente. A gente se baseia muito nisso, não é? A mãe é ali para a mulher, o exemplo, né? O primeiro exemplo de mulher. Então, a gente, querendo ou não, mesmo que de forma inconsciente, busca se espelhar de certa maneira na mãe. E a gente busca, de certa forma, espelhar também um relacionamento de casal. Ou a gente olha para tudo aquilo ali quando a gente tem algum tipo de crítica, de julgamento, e decide que a nossa relação vai ser completamente diferente daquilo que a gente viu em relação aos pais, o que também coloca a gente numa grande cilada, porque tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que a gente tenta se livrar, de alguma maneira vai encontrar a gente lá na frente. E aí vem esse trabalho e diz assim: tudo aquilo que você está excluindo pode ser representado em alguma outra situação lá na frente. E, gente, isso também, essa representação também vem através de um parceiro, através de uma parceira. Então, pode ser que algo que esteja excluído lá no meu sistema de origem, alguma questão que eu tenho em relação aos julgamentos, na relação de casal dos meus pais, ou em relação ao meu pai, aquele modelo de homem que eu tive, tudo aquilo que eu excluí, eu posso ter uma grande oportunidade de trazer um parceiro que vai representar aquilo tudo para mim. Então, de alguma maneira eu vou atrair isso. E claro que o sistema dele também vai me atrair por algum motivo, talvez até muito parecido. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para tudo isso, até para perceber quais foram as dinâmicas que ao longo da vida, dentro do relacionamento de casal, que a gente já se emaranhou por essas coisas que estão lá nesses primeiros ciclos, lá nesses primeiros movimentos, que é em relação ao pai e à mãe. Até aí, obrigada, Rogério. Até aí, a gente fala sobre o amor à primeira vista. E nesse momento, quando eu consigo fazer esse primeiro movimento em relação aos meus pais, em relação àquelas pessoas, independente de como foi o meu relacionamento com eles, quando eu consigo realmente olhar
e fazer essa dissociação do que é o relacionamento de casal dos meus pais para o que é o meu pai e a minha mãe que moram dentro daquele homem, daquela mulher, e eu já falei isso aqui milhares de vezes, mas todas as vezes a gente precisa repetir esse processo de dissociar o homem do pai e a mulher da mãe. A gente começa a ver algumas pequenas mudanças ou alguns pequenos ajustes, porque às vezes é só um ajustezinho de postura que a gente precisa fazer. Então, na semana passada, a gente falou um pouco sobre como começa isso tudo, e nós falamos também, eu não lembro se a gente falou, mas eu acho que a gente chegou a falar sobre os vínculos, sobre o vínculo de pertencimento do casal que se dá através do vínculo sexual, e não só do vínculo sexual, mas como uma promessa de casamento. Me lembrei, gente, eu falei ou não? Não lembro. Eu acho que a gente deve ter falado sim, quando vai falar sobre a lei do equilíbrio e o que que realmente vincula. A gente falou, né, Carol? Então tá ok. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante também, eu vou falar isso tudo primeiro, para depois a gente falar desse movimento do amor à segunda vista, só para a gente deixar isso tudo muito bem alinhado. Então, recapitulando, quem pertence, né, ao meu sistema, falando dos vínculos da relação dentro da relação de casal. Primeira relação sexual gera vínculo, então, o primeiro movimento que eu preciso fazer, já falando da relação de casal, é a minha primeira relação sexual. Os meus parceiros, tive um namoro, fiquei um tempo maior com essa pessoa, um noivado, um casamento, não precisa nem dizer, né? Se existiu ali alguma gravidez, mesmo essa criança tendo nascido ou não, isso também gera vínculo. Então, todas essas pessoas pertencem e têm o mesmo direito de pertencer. E o que a gente percebe também é que, como tudo no universo segue uma ordem, dentro dessas relações também não seria diferente. A gente tem as ordens ali dentro da família e dentro também dos relacionamentos, a gente segue e respeita, ou pelo menos deveria respeitar, uma ordem. E que ordem é essa? Aqui eu estou falando de ordem de chegada. É a ordem dos meus relacionamentos. Então, eu tenho meu primeiro relacionamento, o segundo, o terceiro, o 25º e assim por diante. Então, isso precisa ser colocado em ordem. Por que que precisa ser colocado em ordem? Porque a gente parte do pressuposto que, eu falo muito, e eu acho que eu não trouxe para vocês aqui ainda, sobre quando a gente fala do meu lugar. Quando a gente sabe exatamente qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema, qual é o nosso lugar dentro também do relacionamento de casal e qual é o lugar do outro, fica mais fácil. Porque às vezes o que pode estar acontecendo também é eu não considero os meus parceiros anteriores, eu tive uma relação anterior tumultuada, foi uma relação que no início era aquele amor à primeira vista, aquela coisa toda. De repente, eu dei de cara com a pessoa exatamente do jeito que ela é. De repente, eu me dei conta de que um relacionamento não é feito entre duas pessoas, mas é feito entre dois sistemas. De repente, eu vi que aquilo que o sistema do outro traz para mim, eu não dou conta, me incomoda, me irrita, eu não engulo. De repente, eu percebo que eu tô ali dentro daquela relação de casal, trazendo uma série de coisas lá do meu sistema de origem. E aí, esse primeiro amor à primeira vista, ele vai embora. E muitas vezes a gente não dá conta de dar esse passo para esse outro amor, que é um amor que inclui o amor que vê, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E ainda começa de repente, às vezes, um movimento de exclusão dos parceiros anteriores. Então, essa ordem dentro do relacionamento de casal, ela é importante, principalmente quando alguma relação anterior não terminou bem, gerou algum trauma, teve alguma coisa que não foi legal. Eu fico muito vinculado ali. E é engraçado, é bom demonstrar isso, né, nos grupos, fica mais fácil de entender.
a gente percebe que dentro da relação de casal, os vínculos, à medida que essa relação vai, que a gente vai tendo outros relacionamentos, os vínculos, eles vão sempre existir, mas vão ser sempre vínculos mais, como se fossem vínculos mais fracos. Então, vou dar um exemplo. Quem aí já depilou a perna? Mulherada sabe o que eu tô falando, né? Então, a gente tá lá com a perna cheia de pelo e a gente vai depilar com cera. Então, eu vou grudar aquela cera ali no TNT ou na cera mesmo, não sei como é que tá essa depilação hoje em dia, e vou puxar aquela cera. Vamos supor que essa primeira puxada ali da cera com o pelo é o meu primeiro vínculo. Então, quando eu vou puxar, aquilo vai doer pra caramba. Às vezes vai até dar uma sangradinha. Dói depilar, né, gente? Eu, pelo menos, sentia dor quando eu fazia essa depilação assim com cera. A gente compara isso à dor de interromper, né? De fechar o ciclo do primeiro vínculo. E aí a gente vai para o segundo vínculo. Lá naquela cera, naquela que a gente puxou, tem cabelo. Já tem cabelo. Então vamos supor que esse cabelo é ali o primeiro vínculo. Mas ainda tá cheio de pelo na minha perna. Então eu vou colocar lá de novo a cera. Vai grudar do mesmo jeito? Talvez não. Vai grudar, mas não vai ser com aquele mesmo grude, perder um pouquinho a cola. Eu vou puxar, vai sair cabelo. Vai sair um cabelo misturado em cima daquele primeiro pelo que estava lá. Estranho falar cabelo, né? Pelo, falar pelo. Vai doer, mas vai doer um pouco menos. Quando eu for fazer essa depilação pela terceira vez, então ainda tem pelo, eu vou colocar lá de novo a cera, vou grudar, vai grudar um pouco menos. Quando eu puxar, vai doer, mas vai doer um pouco menos. Vai vir pelo, vai vir até um pouco menos de pelo e vai estar ali em cima das primeiras duas camadas de pelo. Então a gente dá esse exemplo para comparar a força desses vínculos. É como se a cada separação, a cada ruptura de vínculo, a cada término, né, de um relacionamento, doesse um pouquinho menos. Isso não tem nada a ver com amor, tá, gente? É importante dizer isso. A gente não tá falando que amou mais ou que amou menos, não. A gente está falando da força do vínculo. Então, é aquela coisa que termina um primeiro relacionamento, parece que a alma tá dilacerada, dói tudo, dói na carne. Termina a segunda, dói também, mas talvez vai doer um pouco menos. Mas o que é mais importante perceber com isso também? A cada novo vínculo, né? Cada vez que eu grudo essa cera lá, como já tem muito pelo aqui, já perdeu um pouco a cola ali da cera, vai grudar menos. Então é como se a cada novo vínculo a relação de casal ficasse mais frágil. Por isso que às vezes a gente está em um relacionamento, esse relacionamento a gente percebe que tem uma fragilidade e a gente não entende por quê. E aí é como se a gente imaginasse assim, que esse relacionamento tivesse um fio muito fininho, tipo um fio de cabelo. Qualquer coisinha pode arrebentar aquilo. Por isso que quando a gente se relaciona, por exemplo, com uma pessoa que já teve um relacionamento muito longo, que já foi casado ou casada, esse relacionamento, ele é um relacionamento que, de novo, não tem nada a ver com amor, mas ele não tem a mesma cola, não tem aquele mesmo vínculo. E aí que entra uma parte muito consciente do processo. Eu preciso ter a consciência de que com essa relação eu tenho que cuidar ainda mais. Eu tenho que regar ainda mais. Eu tenho que fazer um esforço consciente ainda maior. Porque a cada relacionamento é como se eu entrasse nele, como eu já troquei lá atrás, lembram que o relacionamento é feito de troca? A gente troca. Um dá, o outro toma e dá de volta, aí o outro toma e dá mais um pouquinho. Então é troca. O vínculo vai crescendo nessa troca também, de novo. Aqui a gente não está falando de amor. Vai crescendo nessa troca. A troca tanto naquilo que soma quanto naquilo que fere também. Só que a cada relação é como se eu não conseguisse trocar tanto.
Eu troquei muito na primeira. Talvez na segunda eu vou trocar, mas eu não vou trocar tanto. E isso serve também para aquilo que a gente chama de paciência. Vocês já repararam? É como se a cada relacionamento eu entrasse assim com muito mais experiência, claro, né? Eu já começo através de uma experiência, quando eu tô passando por outros relacionamentos, mas eu já vou também com um pouco menos de paciência. A gente às vezes fala assim, ah, isso aqui eu já não tolero mais, não tem? A gente não fala assim? E isso que a gente fala, ah, isso aqui eu não tolero mais, na verdade, lá no fundo da alma, esse movimento traduzido é, eu já troquei isso aqui, eu não dou conta mais, não cola mais. Então, a cada novo vínculo, a gente está um pouco menos disponível e tem um pouco menos para trocar. E aí, a pessoa, por exemplo, que se relaciona com alguém que já teve um vínculo, sei lá, um casamento anterior, alguma coisa assim, uma relação que teve uma criança, ela precisa olhar para aquilo e aí entra esse movimento do amor à segunda vista, que é aquele movimento que eu olho, enxergo e realmente trago tudo aquilo que compõe aquela pessoa. Quando esse parceiro está se relacionando com essa pessoa que já teve um vínculo muito forte ou outros vínculos muito fortes, sabe disso, e mesmo que não saiba, esse efeito vai atuar ali, então não precisa saber, mas se ele sabe, ele precisa saber também que aquela relação vai ter um pouco menos de troca. As trocas não vão ser exatamente como lá no primeiro movimento. Então, isso às vezes pode parecer um pouco confuso, mas se a gente dá conta de levar isso para a nossa vida prática e pegar isso que eu estou falando aqui, e encaixar aí na relação que vocês já tiveram, dentro da relação que vocês possam estar hoje, pode fazer um pouco mais de sentido e ficar um pouco mais fácil. Então, não é que eu não ame tanto essa pessoa como eu amei uma outra. É que realmente a disponibilidade da minha alma, ela já não tá mais a mesma. E aí, se essa pessoa, ela decide ficar nessa relação sabendo que essa aqui tem tão pouco para trocar, esse é um movimento realmente até muito bonito, porque é um movimento que eu olho para tudo aquilo que o outro traz e sei e entendo e compreendo que talvez a gente vai ter que trocar menos. E aí, essa pessoa que está do outro lado, ela precisa, às vezes, começar a conter o movimento que ela tem de doar, de dar demais. Então, lembra que semana passada a gente falou também daquelas pessoas que elas dão muito, e às vezes o outro, ele não dá conta de retribuir. Então, a gente precisa também saber esse time. Como a relação de casal é feita de troca, eu dou algo, faço algo de bom para o meu parceiro, ele recebe aquilo ali, toma aquilo ali e se sente ali compelido a me compensar de alguma forma. Então, ele vai fazer algo em troca. Se essa relação está crescendo e essa troca está sendo no positivo, ele vai fazer algo de bom para mim também. E ali a gente vai trocando. Só que às vezes esse parceiro aqui, ele tem muito para trocar. Então ele vai dar muito. E esse aqui, às vezes, já tem pouco. E não é sacanagem, não é porque a pessoa não quer, não é. Às vezes a pessoa, ela já realmente não tem tanto para trocar, ou ela está tão presa no movimento lá atrás, ou ela está completamente presa também em um movimento, mesmo inconsciente, de um relacionamento anterior, então ela não dá conta. E aí a gente tem que ficar atento até nisso, nesse equilíbrio no sentido de eu preciso de desenvolver internamente, de alguma maneira, uma forma de conseguir ler no outro aquilo que ele dá conta de receber. E se ele não dá conta de tomar o tanto que eu tenho para dar, por amor a ele, por amor a essa relação, eu preciso de me conter e às vezes começar a dar um pouco menos. Então, olha como que de certa forma isso é complexo, gente, porque às vezes a pessoa ela tem realmente muito para dar e ela quer trocar, mas o outro não consegue. E aí a gente vê várias relações terminando por essa falta de equilíbrio. Às vezes o outro realmente não dá conta e a relação que deveria estar assim vai ficando aqui. E esse que está aqui, geralmente, ele é impelido a ir embora. Ele não dá conta de sustentar aquilo.
Lembrando que esse equilíbrio tanto para aquilo que soma quanto para aquilo que subtrai, para aquilo que fere também. Então, esse cuidado em olhar e conseguir enxergar o quanto que dentro daquela relação o outro consegue tomar, o quanto eu consigo realmente dar para aquela pessoa e o quanto eu consigo perceber a hora que eu tenho que esperar um pouquinho, esperar essa retribuição. E aí, muita gente pergunta assim: ah, mas isso aí então é uma relação de interesse. Não, gente, a gente se sente muito compelido realmente fazer algo. Um exemplo, isso funciona para qualquer coisa. Um dia desses, eu recebi de presente um livro da Laura, lá de São Paulo. Vi um livro, quis me dar de presente. Na hora que eu recebi, que eu abri aquele livro, a primeira coisa que me veio foi: gente, meu Deus, tem que compensar ela por isso. Ela me deu um presente. A gente tem essa necessidade de compensar com o outro, né? A gente fica assim, é como se a gente ficasse meio que em dívida com aquela pessoa. Claro que a gente, no caso, assim, ela me deu um presente, a minha compensação para ela foi: poxa, obrigada, você lembrou de mim, você parou, você viu um livro, imaginou que eu fosse gostar, postou, veio para mim. Então, assim, eu li, adorei, dei um feedback. Isso é uma troca. Existe ela em vários níveis, e aí a gente precisa reconhecer que tem essa necessidade. A gente sente essa necessidade entre os amigos, entre os parceiros, entre qualquer relação de igual. Agora, isso pega muito na relação de casal. E aí, de novo, a gente precisa observar sempre que o relacionamento de casal muitas vezes termina com duas pessoas se amando profundamente, mas com uma relação completamente desequilibrada, e aí isso fica um pouco difícil de seguir. Então, ou a gente restaura esse equilíbrio, ou a gente precisa realmente de desenvolver um pouco mais esse olhar e entender que desse jeito não dá. Porque, na verdade, o Bert fala muito isso, e eu concordo. Às vezes a gente vai trocar de parceiro, mas a gente não vai trocar daquela coisa que está sempre repetindo nas minhas relações. E o que será que é? Para cada um é uma coisa, né? Para mim é uma coisa, para vocês é outra. Às vezes para alguém não é. É ótimo quando a gente encontra uma pessoa que realmente está com tudo ali fluindo, tudo ok, está tudo resolvido. Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos. Então, esse olhar é muito importante nesse sentido. Só ver o chat aqui se tem alguma coisa. Vocês estão acompanhando, gente? É muita viagem da minha cabeça? De novo, né? A gente sempre fala, vocês não precisam acreditar, não. É uma forma de ver a vida, é uma forma que a gente comprova isso o tempo todo, através dessa experiência fenomenológica que é a constelação familiar, que se apresenta de uma forma muito prática. Mas deixe isso encaixar no contexto de vocês aí. Então, vamos lá. Que bom, Geisa. É bom acompanhar, é bom colocar tudo em ordem. Eu não sei quem está presente aí, mas quem tiver e já tivesse passado por essa experiência, às vezes até comigo mesmo, né, de colocar esses relacionamentos em ordem, me conta aqui, só para eu ver. E para o pessoal ver que faz sentido também. Então, dever de casa também, tá, gente? Coloquem os parceiros anteriores de vocês em ordem. Isso é importante. Isso é importante até para vocês entenderem o seu movimento na relação atual. Faz todo sentido. Bocaiúva. Angélica, já já vou ter que ir lá em Bocaiúva, hein? Se essa pandemia passar, que a gente vai combinar um trabalho lá. Então, colocar isso em ordem. Faz isso numa folha de papel, vai lembrando ali. Tem vários exercícios, né? Dentro do ciclo sistêmico, por exemplo, a gente faz um movimento bonito em relação a isso, de colocar os parceiros
anteriores em ordem, porque a gente sempre pode estar um pouco mais disponível para a relação atual. E se a gente pode estar um pouco mais disponível para essa relação atual, por que a gente não vai estar? Se tem algo que a gente pode fazer, e esses movimentos, eles são simples, não quer dizer que eles sejam fáceis, mas eles são movimentos simples, um movimento que, desde que a pessoa ela tenha coragem de fazer, que ela esteja disposta a fazer, ela vai fazer. Ei, Diana, que bom! Então, assim, eu acho que ela não vai chegar a tempo. Que bom que deu certo. Então, colocar esses parceiros em ordem faz todo sentido. E as pessoas perguntam assim, mas são todos? Todos mesmo? Um pouco assusta, né, gente? Não sei você. Não tem como a gente dar essa resposta. Cada caso é único. A gente consegue ter essa resposta quando eu estou trabalhando pessoalmente com uma pessoa. E aí eu vejo realmente, porque a gente consegue ver no campo, assim como a gente verifica, por exemplo, a ordem entre os irmãos, a gente consegue ver a ordem entre os parceiros. Mas se tem uma coisa que eu posso falar com 100% de certeza para vocês, é a sua alma sempre sabe as respostas. Então, se você tiver centrado o suficiente, por exemplo, para fazer esse exercício de colocar em ordem, essa pessoa ela vai chegar e você vai saber que essa pessoa realmente ela atua ali, ela faz parte. Porque quando a gente fala, né, dessa questão da relação sexual gerar vínculo, quem pensa perguntar, mas, sei lá, eu encontrei essa pessoa no carnaval, eu conheci, tive uma relação com ela lá, nunca mais vi na vida. Não sei dar essa resposta. Estou até antecipando aqui uma pergunta que pode estar na cabeça de alguém que está assistindo agora. Mas, se você se centrar para fazer isso, você vai saber exatamente essas pessoas. E aí é um bom movimento para você reparar o que é que você está fazendo agora na relação atual que pode estar sendo reflexo da relação lá de trás. Por isso que esses vínculos eles precisam ser muito resolvidos. Tanto lá nesse primeiro movimento com os pais, quanto nesse movimento da relação de casal. Lembra quando eu dei o exemplo de que eu mando uma carta para uma pessoa, só que eu mando para o endereço errado? Então, às vezes, assim, o que eu estou fazendo? Qual que é o movimento? É um movimento que acontece muito. Presta atenção para ver se isso acontece aí e se cabe dentro do seu contexto. Eu tenho uma série de problemas com meu pai, então julgo, critico, acho que ele não foi um bom marido, tenho ali uma carência, uma exigência, não sei, não importa. E eu vou nutrindo aquela raiva, aquela carência, aquilo tudo dentro de mim. E aí eu tô num relacionamento. Como eu não tive esse movimento ali de amor, né, fluido em relação ao meu pai, não muitas vezes porque ele não deu, mas às vezes porque eu não tomei exatamente como chegou. E aí eu tenho tudo isso em relação a ele. Às vezes eu tô com raiva, às vezes eu tô chateada, magoada, carente mesmo, e eu quero falar isso tudo pra ele, jogar isso tudo pra fora. Só que eu não tenho coragem muitas vezes. E às vezes a relação ali na superfície tá até muito bem, tá até ok. Aí eu faço o quê? Arrumo um bode expiatório. Então é aí que a gente fala, eu tô mandando uma carta, que seria, por exemplo, para esse pai, só que eu tô mandando pro endereço do meu parceiro, ele tá abrindo e tá lendo essa carta. E aí a confusão tá montada. A gente chama isso de dupla transferência. Então, eu tô transferindo para uma outra pessoa um movimento que era. E às vezes, assim, a gente sente algo que é muito desproporcional. Isso pode acontecer também, estou dando o exemplo do pai, mas às vezes com o parceiro anterior. Então, se eu não resolvi alguma coisa lá atrás, pode ter certeza, gente. Essa contabilidade que é a relação de casal, essa conta vai ter que fechar. Tem que fechar. Então, isso vai aparecer para mim lá na frente. Se foi lá nesse primeiro vínculo, nesse primeiro movimento do sistema de origem, ou se foi através de um parceiro. Então, assim, muitas vezes essa carta que o outro está recebendo e está lendo não é para ele. Às vezes não é para mim, porque às vezes pode estar acontecendo o contrário, né? Às vezes está ali,
Você está recebendo aquele tanto de coisa, você não está entendendo o que está acontecendo, às vezes nem o seu parceiro está entendendo por que ele está fazendo aquilo. No entanto, ele está tentando mandar uma carta lá para o pai ou para a mãe, ou para um parceiro anterior. Então, isso é algo que acontece toda hora. Então, quando a gente tem essa consciência, fica um pouco mais fácil para a gente conseguir colocar isso em ordem. E outra coisa, assim como os meus, assim como os meus parceiros anteriores fazem parte, os parceiros anteriores, aí a confusão tá montada, tá, gente? Vocês não brigam comigo, não, mas eu vou falar. Os parceiros anteriores dos meus parceiros também fazem parte. Então, se eu tô num relacionamento, isso vale para mim, isso vale para o outro. E aí a gente chama isso de vínculo por vantagem existencial. Isso aí pega muito também para quem tem filhos. Por exemplo, se hoje eu estou em um relacionamento e a pessoa com a qual eu me relaciono já teve um parceiro anterior, a gente entende da seguinte forma: só porque essa pessoa deu espaço é que eu pude chegar. Só porque eu pude chegar e, através do espaço que essa pessoa me deu, hoje eu tenho um filho, uma família. Então, esse vínculo, essa vantagem existencial que a gente tem, reflete também demais a nossa relação. Então, às vezes a pessoa, ela tá emaranhada ali em algum movimento, e quando a gente vai ver, é em relação ao parceiro anterior do parceiro. Por isso que a gente chama de emaranhado, né, gente? Porque fica tudo emaranhadinho, mas quando a gente começa a colocar isso em ordem, por isso que eu acho que quando a gente traz, né, esses conceitos, essa parte, né, quase que filosófica mesmo, fica até mais fácil da gente começar a organizar as coisas. Eu falo que a gente consegue fazer uma mega constelação de algo só escutando essas coisas, viu, Luciene? Você que está dizendo que precisa fazer uma constelação, às vezes, se a gente está centrado e se a gente vai tomando essas informações e vai deixando isso entrar em movimento, você vai fazendo alguma coisa aí na sua cadeira, sentadinho, ouvindo, onde quer que você esteja, e que já dá um movimento, já fica, de certa forma, mais leve, mais fluido. Então, por isso que eu acho importante que a gente traga tudo isso. Porque, às vezes, através de uma frase, através de uma fala, algo vai realmente me tocar, fazer sentido para mim, e eu posso, através disso aí, fazer milhares de coisas dentro da minha vida. Então, aproveitem essas palavras dentro do que faz sentido para fazer esses movimentos. E quando a gente sugere, faça esse exercício, faça isso, é porque realmente é algo que ajuda e ajuda muito. Né? Então, se a gente lembrar que a gente pode sempre estar um pouco mais disponível, a gente faz esse esforço também um pouco maior, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo em relação aos vínculos anteriores para vocês. Em relação a isso, vocês têm alguma pergunta para eu seguir para um outro tópico aqui? Liberação emocional. Ajuda muito também, né, Nívia? Ajuda muito. E a gente libera tanta coisa, muita coisa. Então, recapitulando, até para quem chegou depois. Primeiro, a gente sempre, né, olha para esse primeiro relacionamento de casal que a gente tem como exemplo, que é o dos pais. Então, eu primeiro olho para a relação de casal dos meus pais e tomo a vida do jeito que ela chegou para mim através desse relacionamento. Segundo, é uma forma muito fácil de me emaranhar lá na frente quando eu olho ali para os meus pais, para a relação de casal deles. Muitas vezes ou interpreto errado, ou algo que eu vi, que eu vivi foi sim, foi traumático,
mas eu preciso de alguma forma hoje, enquanto adulto, desenvolver internamente essa maturidade de olhar para o que aconteceu lá atrás e ver que, em relação àquilo, eu não podia fazer nada. Então, às vezes, a gente entra nesse movimento de querer julgar a relação de casal dos pais, de querer salvar a relação dos pais, ou de julgar a relação, ou qualquer outra coisa nesse sentido, e aí a gente se emaranha. Então, isso é extremamente importante que a gente olhe. Terceiro, toda aquela expectativa que eu tive, que eu criei, aquele movimento com relação à mãe, aquela mãe que eu olho e que de repente é tudo para mim. É o primeiro grande amor na vida de qualquer pessoa, é a mãe. Quando eu olho e vejo que aquela mulher é humana, é comum, que ela erra, que ela acerta, eu posso me frustrar com aquilo ali. A criança pode se frustrar com aquilo ali. A criança também pode entender, interpretar de uma forma diferente do que é a realidade, várias coisas que ela viveu ali na infância. E a partir dali, ela desenvolve uma série de padrões, uma série de condicionamentos que lá mais tarde, numa relação de casal, numa relação com o trabalho, numa relação com o dinheiro, vai impactar e vai impactar muito na relação com os filhos também. Então, eu preciso olhar também para essa criança, porque o que a gente percebe muitas vezes, aí o Bert chama isso de o relacionamento entre o filhinho do papai e a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Outra oportunidade eu trago essa dinâmica aqui para vocês, que é bem interessante. Mas, basicamente, assim, quando eu estou muito ali emaranhada ainda nessas questões de infância, nessas questões com os pais, eu desenvolvo essas dinâmicas também que me impossibilita de realmente chegar nesse momento que a gente chama de amor à segunda vista. Eu vou levar todo esse ideal, toda essa expectativa, tudo aquilo para o meu parceiro. É como se eu quisesse, de alguma forma, ou tivesse o pensamento mágico de que ele vai, de que essa pessoa vai trazer tudo aquilo que me falta, que ela vai me dar tudo aquilo que eu não tive, que agora sim eu vou ser muito feliz. Vocês já repararam que tem algumas pessoas que elas depositam toda a expectativa de uma vida numa relação? E a gente precisa sim de estar em uma relação. A gente falou sobre isso semana passada. O relacionamento de casal é a coisa mais sagrada que existe. Tanto que é algo que a gente tem um cuidado muito, muito grandioso em olhar. Porque é a forma com que a vida chega para cada um de nós, é através dessa relação. Então, se eu não consigo, de alguma forma, perceber isso tudo, fica um pouco mais difícil de fazer esses movimentos. Então, quando a gente fala que olhar para essa relação e curar isso lá atrás, vai deixar essa relação mais leve. Aí eu posso me relacionar realmente com a outra pessoa e fazer essa troca mais madura e mais consciente. Eu não vou estar com uma postura exigente, às vezes uma postura pirracenta, uma postura de uma criança. A gente observa muito isso. Às vezes a gente vai fazer um exercício da constelação, até a mãozinha, até a perninha, a gente consegue olhar e ver qual que é a idade que a pessoa parou quando ela está fazendo esse movimento. Às vezes a gente está fazendo um exercício em relação ao parceiro, ou até em relação aos pais mesmo. A gente vê ali, consegue até perceber quantos anos, né, que a gente estava ali fazendo aquela pirraça. O que a gente não percebe é que agora, enquanto adulto, isso já não faz mais sentido. Eu preciso de dar um jeitinho de resolver isso. Eu preciso de abrir um espaço aqui em mim para olhar para essa situação, para realmente me relacionar enquanto adulto, enquanto uma pessoa um pouco mais madura. Porque enquanto tiver nesse movimento de idealização, de expectativa, eu vou estar nesse movimento de amor à primeira vista. Nesse movimento dessa paixão, que muitas vezes ela é visceral, ela é completamente instintiva, e ela é também nessa expectativa de que o outro, eu vou consumir ali do outro aquilo que realmente tá me fazendo falta. Só que de repente eu vou chegar a encarar a realidade, que
né? Aquela princesa ou aquele príncipe encantado não é tão princesa, não é tão príncipe assim. E aí a gente fala assim, ah, mas a pessoa mudou completamente. Será que mudou completamente? Ou que agora realmente eu estou vendo aquilo que eu não queria enxergar, que eu não dava conta de ver. E aí eu estou enxergando também que eu não me relaciono mais com uma pessoa, eu me relaciono com um sistema inteiro. Eu estou trazendo o meu sistema, o outro está trazendo o sistema dele também. E são sistemas completamente diferentes. Então, imagina assim, é como se fosse, se a gente estivesse brincando de Lego. É como se eu fosse uma peça redonda e a outra pessoa fosse uma peça quadrada. Vai encaixar? Não vai. Não vai encaixar. Como que a gente precisa fazer? A gente precisa arrumar um jeito de brincar. Porque aquelas duas pessoas, elas querem brincar, elas querem se relacionar. Mas se elas ficarem tentando nesse atrito uma encaixar na outra, não vai funcionar. Então a realidade é, ok, você é uma peça redonda. Legal, eu não conheço uma peça redonda. Vou conhecer a partir de agora. E vou aprender um pouquinho com essa peça redonda. Ah, ok, você é uma peça quadrada. O que eu vou aprender com essa peça quadrada? Aí a gente para um pouco também com esse movimento de querer mudar o outro. Isso não é possível, né? A gente até tem essa vontade. Todo mundo tem. Quem dera se a gente tivesse esse poder, mas não tem. Então a gente precisa de entender que para brincar, para fazer essa brincadeira dar certo, eu preciso realmente pensar que a gente tem que arrumar uma outra forma, né? É como se ali, num relacionamento de casal, cada um tivesse aqui um manual que você traz da sua família, o outro traz o manual da família dele. Tá escrito ali, às vezes, num idioma diferente, de um jeito diferente, completamente diferente. Não vai ser igual. Em várias coisas vai ser muito diferente. Pode até ter alguma semelhança em alguns aspectos, mas geralmente tem muita coisa diferente. Esse manual não é melhor que esse. E esse também não está certo em relação a esse. Cada um é válido ao seu modo. Só funciona de forma realmente que vai levar essa relação para o mais quando juntos esse casal consegue escrever um outro manual. É naquele movimento que a gente falou semana passada, é quando eu olho para o meu sistema e digo, né? Eu tomo tudo que vocês me deram, mas agora eu vou precisar de fazer um pouco diferente, porque aquilo que é feito aqui não vai ser válido na minha relação, né, com essa pessoa que eu estou construindo algo agora. A mesma coisa vale para o sistema do outro. E nesse profundo olhar, gente, que é aí que vem, né, esse que o Bert chama de amor à segunda vista, que a frase que ele usa para definir o amor à segunda vista é a frase dentro da constelação que eu mais gosto. E eu já falei isso várias vezes, é a frase que mais me toca, que é quando eu olho para o outro e digo para o outro, eu amo você e amo aquilo que nos conduz. Então, quando nesse movimento de inclusão eu olho para o outro e digo para ele, eu amo você e amo aquilo que te conduz, o que eu quero dizer? Que tudo aquilo que essa pessoa traz, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, por mais que isso me doa, eu também acolho aquilo em mim. Eu acolho. E não estou dizendo aqui que é um movimento fácil. Exige o nosso máximo. Máximo mesmo. Exige tanto que muitas vezes a gente não dá conta. E ok. Também tá tudo certo em não dar conta. Às vezes não dá mesmo. E o que a gente não percebe é que às vezes a solução também, mesmo que seja através de uma separação, de um término, pode ser uma melhor solução. E aí a gente pode falar milhares de coisas em relação a isso. Então a gente não precisa ficar preso só a deu certo, não deu certo. Deu certo sim, principalmente quando você tem filhos. Naquelas crianças deu 100% certo. Naquela pessoa deu 100% certo. Esse relacionamento. Então, esse incluir através do eu amo você e amo aquilo que te conduz é a forma que a gente tem de realmente enxergar tudo aquilo que o outro traz. E tudo aquilo que o outro traz, na grande maioria das vezes, vai ser algo que me desafia e desafia muito.
vai ser algo que exige o máximo. E não é exige muito, não. Muitas vezes exige o máximo. E é nessa relação, principalmente na relação de casal, que é a relação que a gente mais tem oportunidade de crescer. E aí eu estou me relacionando com uma pessoa completamente diferente, que vem de emaranhamentos muito, embora às vezes até parecidos com o meu, mas muito diferente também em vários outros aspectos, que eu não conheço nada, que eu não sei como funciona, e isso vai exigir o nosso máximo, até a última gota. E aí uma coisa que eu acho muito bonita, que a minha professora, a Wilma, sempre fala, ela fala que o relacionamento de casal é algo que a gente decide todos os dias. Então não existe esse negócio de jura de amor eterno, né? De até que a morte nos separe. É como se todos os dias eu acordasse e me decidisse para aquela pessoa. E aí eu acho muito legal e muito bonito tudo isso que a constelação traz, que é extremamente prático e nada muito romântico, né? Eu acho que assim, a gente até um balde de água fria que vem todo esse trabalho e tira essa visão cor-de-rosa, esse romantismo disso tudo, né? Principalmente quando a gente vem com essa ideia de que não tem nada a ver com amor, né? Por amor, a gente faz milhares de coisas e a gente ama de várias formas e a gente usa essa coisa do amor para várias coisas. Eu amo meu cachorro, eu amo um amigo, eu amo uma roupa, eu amo uma pessoa. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Então, né? Que amor é esse? Então, o amor é algo também que cada um vai dar o seu próprio significado. Então, ali dentro dessa relação, quando eu tenho esse olhar real e humano de que eu preciso fazer hoje, algo que amanhã o outro decida por mim. E claro, gente, a relação é entre duas pessoas, o outro também precisa fazer. Então, o outro também precisa fazer algo que amanhã eu me decida novamente por essa pessoa. E aí vem essa questão de realmente fica um pouco mais leve e com muito mais responsabilidade, porque não está nada seguro, a gente não está no terreno seguro. A gente está num terreno de que eu preciso conquistar todos os dias. Eu preciso fazer algo um pouquinho todos os dias para que pouco a pouco esse amor vai crescendo. E é uma construção, não é? É tijolinho por tijolinho. Quem tá aí, que já tá aí num relacionamento mais longo, né? A gente vê tantos casais que ficaram casados, estão casados há 50, 60 anos. Qual que será a fórmula dessas pessoas, né? Com certeza tá dando certo. Embora muitas vezes a gente acha que não, mas a gente sempre fala também que o casal ele sempre vai brigar ali no público, na sala, diante dos filhos, diante, né, da família, dos amigos, vai estar ali naquilo, mas a reconciliação ela sempre acontece lá dentro do quarto, entre quatro paredes, onde ninguém tá vendo o que tá rolando. Então, por isso que tem esse ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, porque sempre que a gente tenta interferir numa relação de casal, sempre dá ruim. Porque ali, cada casal, dentro da sua colher de equilíbrio vai arrumar uma forma de dar certo de novo. E às vezes a gente quer dar um conselho, quer dar um palpite, quer falar alguma coisa. Às vezes a pessoa até pede, né? E aí a gente daqui a pouco quebra a cara porque vê que tá tudo bem de novo. E aí, né, a gente percebe que realmente isso não é um movimento que dá muito certo. Sim, são duas decisões diárias, mas eu preciso fazer, né? Hoje, durante o dia, para amanhã de manhã eu me decidir de novo. E eu acho que isso torna a relação muito mais humana, muito mais real e muito mais leve também, e com muito mais responsabilidade. Principalmente quando eu sei sobre todas essas questões que atuam por trás de um relacionamento. Então, se eu me decido, e aí, né, a gente fala dentro desse trabalho que o relacionamento de casal também depende da nossa postura. E é uma decisão.
diária. E é algo que, se a gente leva de forma completamente inconsciente, a gente fica nesses movimentos de repetições. Mas se a gente consegue trazer à luz o que está atuando por trás e age de forma realmente consciente, e até pensando muitas vezes nessa coisa assim, é uma contabilidade, essa conta precisa fechar, a gente precisa estar ali equilibrando o tempo inteiro, fazendo essa prestação de conta, né, um com o outro, aí as coisas podem realmente fluir muito mais leve. Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se eu disse tudo para vocês que eu precisava de dizer hoje. Hum, disse. Perguntas. Se vocês não perguntarem, eu vou continuar falando. Eu gosto de falar. Para mim não vai ser esforço. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos filhos, né? Como que fica os filhos em relação a isso tudo. A gente hoje vive numa sociedade onde a separação entre os casais é muito comum, as famílias são extremamente mistas, cada uma de um jeito, e a gente tem uma série de dicas, uma série de coisas que a gente pode trazer para que a relação fique mais leve, né? Uma coisa que eu acho extremamente interessante, como vocês não estão perguntando, vou continuar falando, mas se quiser pode, eu paro aqui e leio. É, tinha dedo podre. Será que era o dedo que era podre ou era a postura que não estava legal? Tinha, né, Nívia? Agora você já está fazendo os movimentos que você aprendeu, não está fazendo porque está na quarentena, mas daqui a pouquinho. É... Uma coisa que é extremamente importante é algo que a gente chama de precedência e prioridade. Dentro de um relacionamento de casal, isso é uma coisa que pega muito. Quem veio antes? O casal ou o filho? Se a gente é fruto de um relacionamento de casal, é óbvio que o casal veio antes. Então, se o casal veio antes, e se tudo é uma questão de ordem, aí a gente também entende que a relação de casal, ela precisa ser a prioridade daquela família. Só que a gente vê completamente ao contrário, e aí a gente também vê várias dinâmicas acontecendo por isso. O casal tá ok, os filhos nascem, e aí de repente aquelas crianças viram o centro e a prioridade da família. Claro que ali naqueles primeiros momentos, principalmente ali, né, a mulher, a mãe, ela vai precisar de ter esse olhar mais voltado para a criança, para o filho, ela vai ter que dar essa prioridade, mas isso precisa ter uma data, precisa ter um limite ali onde realmente isso não vai ser mais a prioridade. E aí a gente vê que é muito comum existir essa transgressão de ordem dos filhos se colocando ali acima dos pais, justamente por essa postura dos pais de não reconhecerem isso. Então, vai sacrificando muitas vezes essa relação ali usando os filhos, não vou nem falar usando os filhos como desculpa, mas pelos filhos. Então, isso também prejudica muito, tanto o casal quanto a criança. Então, quando a gente fala de ser prioridade, é prioridade mesmo. Então, eu primeiro cuido desse relacionamento, que só a partir dele que essa criança pode existir, para depois juntos a gente conseguir voltar a esse olhar. Então, é muito legal quando a gente começa a até ensinar as crianças, né? Por isso que eu acho que a educação sistêmica faz muito sentido, é algo que está crescendo e vai crescer cada vez mais, porque as pessoas estão despertando para esse olhar de realmente ensinar para as crianças essa questão de ordem dentro do sistema familiar, para ficar um pouco mais leve, a gente consegue
conseguir respeitar um pouco mais isso. E isso é difícil, às vezes, de entender. Muitas vezes, para o homem é muito mais fácil de entender, mas para a mulher, para a mãe, fica difícil. E aí, quando a gente vê uma série de coisas acontecendo dentro do relacionamento de casal e a gente percebe que é porque os filhos estão ali no centro de tudo, de certa forma, assim, dói o coração, porque às vezes essa relação está tão desgastada, às vezes essa relação já até terminou, quando a pessoa vai se atentar para isso. Mas nunca é tarde para aprender, né? E na próxima a gente pode fazer diferente. Deixa eu ler aqui. Como podemos ser, como podemos preparar os filhos para aceitar um novo relacionamento após a nossa separação? Bom, você é a grande, né? Eles são os pequenos. Primeira coisa que a gente precisa ter muito forte no coração é o respeito. E aí a gente fala sobre essa separação com respeito. Qual que é a postura, né? Principalmente para quem tem filhos e para quem tem filhos, tanto menina quanto menina, mas eu já falei isso, que com o menino pega muito, né? Porque o menino ele precisa do pai para entrar nessa energia do masculino e para aprender a ser homem. Então, a primeira coisa que eu preciso de deixar claro e livre para essas crianças é o direito, e isso eu tô falando, né, pro pai e pra mãe, mas em especial para a mãe, para as mães. Eu preciso de deixar essa criança livre para amar o pai. E essa criança ela é fruto desse relacionamento de casal, né? Ela é 50% você e 50% seu parceiro. Então, quando a gente fala assim, e é uma frase forte, né? O Bert fala, a, a mãe que rejeita o pai rejeita o filho. Então, se eu tô ali naquele processo de muita raiva daquele parceiro, e tudo bem, às vezes tem muitos motivos. Na instância do relacionamento de casal, pode ter acontecido uma série de coisas que realmente deu motivos para aquela mulher sentir tudo que ela sente. Só que ela precisa de dissociar esse papel. Uma coisa sou eu dentro desse relacionamento, uma coisa é o pai dessas crianças, né? Dentro desse homem, que às vezes eu tenho uma série de problemas, ou dessa mulher, mora às vezes o pai ou a mãe do meu filho. Então eu preciso de aprender a olhar para essa criança e na criança amar esse homem ou amar essa mulher. Quando a gente faz esse movimento, a criança ela segue livre para realmente se relacionar e ter essa postura muito mais leve, muito mais que leva a vida para frente em relação ao pai, em relação à mãe, mas muito especial em relação ao pai, porque é o que a gente fala sempre aqui, eu já falei várias vezes, é a mãe que permite o filho ter esse acesso ao pai. Então, o primeiro movimento, quando existe isso, quando acontece, né, essa separação, é esse movimento, é olhar para as crianças e dizer a elas, no seu coração, e aí depende da postura, né, não é dizer da boca para fora, no seu coração e dizer, se possível também, né, claro, em você eu amo seu pai. Então, no filho, esse casal, ele não se separa, né? O filho ele vai seguir junto, o casal vai seguir junto e reconciliado naquela criança. Então, ali na instância do casal, houve separação, ok. No filho, esse casal estará sempre junto. Quando eu fiz esse movimento, entendi isso em relação aos meus pais que separaram, eu era muito pequena, mudou muita coisa internamente, porque aí eu senti que eu tinha o direito de ter os dois em mim. Porque eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, eu vivia dividida, ou eu tinha um ou eu tinha o outro. Eu não sentia esse direito, essa liberdade de deixar os dois atuarem plenamente em mim, de receber ao mesmo tempo dos dois. Então, esse é o primeiro movimento. Feito isso, e feito isso, tá, gente? Diariamente. Não é feito isso uma vez, não, é todos os dias. Essa postura é uma postura
de vida. Então, todos os dias eu vou olhar para aquele filho, para aquela filha, né? Se eu tenho esse olhar, se eu tenho essa consciência, porque, por exemplo, lá atrás, para os meus pais isso não foi possível, eles não tiveram acesso a essa informação. Então, ok, se a gente está tendo, então a gente tem que fazer algo com isso, né? Eu vou nutrir isso todos os dias. Todos os dias. Olhar sempre com esse olhar dissociado. E aí aquele filho pode realmente seguir para a vida muito melhor. Então, as crianças às vezes pagam muito o pato disso, porque existe ali uma separação muitas vezes dolorosa, e aí a criança vira quase que uma mercadoria, né? Fica no meio ali, e isso detona a criança, gente. A gente precisa ter esse olhar respeitoso para as crianças. Se a gente tem essa consciência, se a gente pode fazer isso, fazer esse movimento. Então a criança ela precisa entender primeiro isso, e os pais primeiro precisam entender esse movimento. E é aquilo, né? A gente pode trocar de parceiro quantas vezes quiser, mas a gente não tem como trocar de filho, né? E nem tem como trocar o pai daquela criança. O pai daquela criança é aquela pessoa que deu a vida para ela, que levou a vida para ela, né? Ativamente. A partir daí, eu posso olhar para essa criança e dizer: olha, a mamãe e o papai estarão sempre juntos em você. Agora, enquanto casal, enquanto homem e mulher, a gente não segue mais juntos. Mas a vida do papai, a vida da mamãe continua. Isso quer dizer que vai chegar uma hora que vai chegar uma pessoa também. E a gente precisa seguir essa vida. E aí, a grande questão é que às vezes a gente fica de consciência muito pesada em relação a isso, fica com muita culpa. Só que se a gente entende que nós somos os grandes e eles são os pequenos, e quem tem que tomar a decisão aqui sou eu, enquanto grande, enquanto adulta, eles precisam entender. Às vezes vai fazer pirraça, às vezes vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí também o pai e a mãe tem que estar com uma postura muito ok para não cair nessa chantagem, porque as crianças são extremamente espertas. E as crianças nada mais querem do que os pais juntos. Então, o que elas puderem fazer, mesmo ali sem saber de nada, ninguém ensinou isso para elas, ninguém contou para elas, mas elas são espertas o suficiente para tentar fazer algum movimento ali para unir os pais, porque a alma dela anseia por isso. Mas nem sempre é possível, né? E até hoje a gente não viu nenhuma criança assim morrer de tristeza porque os pais separaram. Teve problema, teve isso, teve aquilo, teve, mas é a realidade. E aí é uma oportunidade também de ensinar um pouquinho a lidar com essas frustrações. Então, primeiro, a gente tem que olhar para esse movimento, às vezes, de culpa que a gente fica, né? Mas se isso fica muito claro para a criança, se a criança sabe aonde realmente como a vida chegou para ela, e que ali dentro dela, esse pai e essa mãe estão juntos e reconciliados, ela vai entender que essa pessoa que vai chegar é uma outra pessoa e ela vai precisar concordar com isso. Então, primeiro esse preparo é um preparo interno. E aí depois você vai realmente olhando para isso, mas sempre assim, pontuando, porque o que acontece muito é que a gente cai naquela armadilha assim, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que, né? Aí a gente inverte um papel, aí é muito fácil também o pai ou a mãe colocar o filho no lugar de grande, né? Porque se eu tô ali dando satisfação, se eu tô ali, né? Claro que eu também não vou fazer as coisas de forma inconsequente, não. Mas eu tenho que ter esse cuidado de realmente mostrar para a criança que aqui é uma questão de ordem. Em assunto de adulto, filho, infelizmente você não vai poder entrar. Então a mamãe tem as decisões dela, o papai tem as dele, mas fica tranquilo. Em você, com relação ao seu pai e à sua mãe, a gente está junto aí dentro de você inteiro. Ficou claro, Carol? Tem que contar essa história toda antes, porque a gente tem que fazer esses passos direitinho, porque é isso que alivia. Eu não sei qual dia, o Rogério que sabe, ou nem sei se sabe também ainda, a gente não alinhou, mas vai ter uma live com
com um advogado de direito de família, onde a gente vai poder discutir só esses casos mesmo, que envolve separação e como ficam os filhos, né? Então, assim, é pagar o preço de ser feliz. E pagar o preço de ser feliz muitas vezes deixa a gente de consciência pesada, porque às vezes de consciência leve a gente segue a vida vivendo em função, às vezes, dos filhos, e aí chega lá na frente, se sente altamente frustrada, porque perdeu uma oportunidade de ser feliz, porque estava ali naquele movimento com os filhos. Oi, Clara. Ana. Ana, você tá no da Clarinha. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho muito bonito quando a gente traz esse olhar cuidadoso, sabe, para deixar mais leve para as crianças. Eu acho, assim, não tem preço isso. E lembrando sempre, né, gente, eu acho que foi com a Ana que eu troquei uma mensagem mesmo hoje, né, falando que não tem jeito, isso é algo diário. A gente fala que esse trabalho é um trabalho de postura, é um trabalho de todos os dias. E não é um trabalho para gente perfeita, é um trabalho para gente comum, humano e que erra todo dia, né? Porque, primeiro, que essa perfeição, o Bert mesmo fala que a perfeição ela é desumana, ela não é algo humano, ela é completamente desumana, não pertence aqui a esse plano que nós estamos vivendo. Então, é algo para a gente realmente que está nessa luta diária de melhorar, de se desenvolver. E tudo bem se eu escorregar nessa postura lá na frente. E aí a gente fala que a diferença tá no tempo que eu volto para o meu lugar e que eu volto para minha postura. Então, hoje, o que, que significa isso para mim, né? Que já estou trabalhando com isso já há bastante tempo, que já estou que estudo incansavelmente, que faço esse trabalho diário comigo. É o que a gente sempre fala também, né? Dói às vezes, a gente entra em contato com coisas que a gente não tá afim de ver, mas a gente escorrega toda hora. Todo dia você sai um pouquinho da postura, você sai do seu lugar de filha, vai lá querer ser mãe da sua mãe, pai, mãe do seu pai, aí você sai do lugar e quer ser mãe do parceiro também, e aí você quer ficar ali no lugar de filha dos seus filhos. Então, o que que realmente importa é a gente ter essa consciência e a velocidade que eu consigo voltar para minha postura. Então, isso aqui é algo que a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, engana quem acha que quem está fazendo esse trabalho, eu até falo, né? Quem está aqui fazendo esse trabalho, né, na minha posição, por exemplo, são as pessoas que mais precisam trabalhar essas posturas em tudo. Então, como diz a minha professora Wilma, a gente esquenta a barriga no fogão e esfria a barriga no tanque. Tem jeito não, é todo mundo trabalhando. Ah, obrigada, Kelly. Ai, Kelly, você é muito querida. Todos vocês. Gente, sem mais perguntas, já está dando o nosso tempo e eu vou já começar a me despedir de vocês. Lembrando que quarta-feira que vem a gente está aqui durante todo esse mês de junho. Nós vamos nos encontrar às quartas-feiras, às 20 horas. E aí, na semana que vem, a gente já, né, seguindo uma sequência, a gente falou sobre a relação com a mãe, nós falamos sobre a relação com o pai, nós falamos sobre o relacionamento de casal dividido, né, nessas duas partes. Semana que vem a gente já entra falando, e aí eu já comecei um pouquinho hoje, sobre a postura em relação aos filhos, nós como os filhos e também com os nossos filhos para quem tem. Então, e aí a gente vai seguindo a programação. Então já fica combinado e marcado com vocês na próxima quarta-feira às 20 horas. Rogério, tem como você colocar o link aí lá do Telegram para quem não está acessar? No canal do Telegram tem um conteúdo extremamente rico. Tenho levado muito áudio, muita coisa para lá que realmente pode ajudar muito.
Então, eu convido vocês também a acompanhar por lá. E aí a gente vai crescendo nisso tudo, sempre com muita postura, sabendo que isso aqui é algo para quem realmente está nessa vida como humano, como comum, como pecador. O link está na descrição do vídeo. Ótimo. Então, o link lá para o canal do Telegram está na descrição desse vídeo aqui. Mas, Rogério, tem como você colocar aqui? Porque a gente vai tirar ele do ar assim que terminar a transmissão, não vai ficar no ar, não. Então, se o pessoal procurar, de repente não vai estar. Mas, bom, se não tiver como, pode me pedir, quem já não tem, quem não tem ainda, eu mando. Tá sempre lá na descrição do meu perfil também, do Instagram, então vocês conseguem acessar lá pelo meu Instagram também. Então, eu espero ver vocês aqui na próxima semana. Podem sugerir também, tá, gente, conteúdo. E aí eu tô pensando no último encontro desse mês, abrir só para perguntas e respostas. De qualquer tema aí dentro, das vezes de uma dúvida que vocês têm, eu acho que isso enriquece muito. A gente tem a oportunidade de trabalhar uma questão interna, às vezes, na dúvida do outro. Então, a gente pode combinar no último encontro desse mês, na última quarta-feira desse mês, de trazer perguntas e respostas, né? Vocês fazem as perguntas e aí a gente vai discutindo aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês, alegria sempre estar aqui com vocês. E é isso. A gente vai se falando, a gente vai se encontrando lá no Instagram, a gente vai se encontrando lá no Telegram também, a gente vai se encontrando um ou outro que tem atendimento comigo que está aqui presente. E Rogério está deixando o link para quem ainda não tem. E é isso aí. Se precisarem, se quiserem, podem também sugerir conteúdo, tá bom? Um beijo enorme. Bocaiúva, adorei. Tô doida pra conhecer Bocaiúva, gente. Nós vamos combinar. Quem que é a menina de Bocaiúva que tava aí? Luciana, Lu, né? Não, não sei. Acho que é Luciana, Luciene, nunca, não tô lembrando o nome. Mas um beijo enorme para vocês. Kelly, Nívia, Carol, Laura, Clara não, gente, a Ana. Rogério, obrigada. Rafa, todo mundo. Luciene. Então, um beijão também, Luciene. Eu vejo você semana que vem.